Amigo torcedor vascaíno, mercado agitado, novidades com relação à venda da SAF Cruz-Maltina para Marco Lamáquia, pedido especial do diretor técnico Felipe para Fernando Diniz envolvendo um atleta e muito mais, tá? Um vídeo que chega aí para você bastante agitado, bastante movimentado nesta sua noite de domingo e, é claro, você não pode perder. Mas, rapidinho aqui, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você aí ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, do nosso Vascão. E bom, amigo torcedor vascaíno, eu quero começar aqui, primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando um pouco sobre Copa, né, Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem o nosso Vascão entrou em campo pela parte da noite na estreia da Copinha contra a equipe do Velo Clube. O Vasco venceu a partida pelo placar de 2-0, com gols marcados por Lucas Zucarello e Bruno Lopes. Um jogo em que o Vasco nitidamente foi superior, mas não tão superior quanto deveria ser. Estamos falando do Vasco, que é uma potência do futebol brasileiro. Estamos falando do Vasco, que é um dos principais clubes olhando para categorias de base do Brasil. Estamos falando do Vasco da Gama, de Lucas Zucarello, de Bruno Lopes, de Felipe Gabriel, de Lócio, de grandes atletas, de jogadores de seleção brasileira e que levou para São Paulo os seus principais jogadores. Estamos falando de um Velo Clube que não tem nem um pouco da tradição que o Vasco tem em base. Então, é inadmissível, ao meu ver, o que aconteceu ontem em São Paulo. É inadmissível, ao meu ver, um time com tanta qualidade como tem esse time do Vasco, com tantos garotos bons, sofrer para vencer o Velo Clube, marcando o gol da vitória, o segundo gol aos 97 minutos do segundo tempo e um contra-ataque. Não consigo achar isso normal. Não consigo achar isso certo. E enxergo muitos erros, inclusive, nesse time do Vasco na Copinha. Para quem acompanha a partida de ontem sabe muito bem do que eu estou falando. O Vasco não jogou bola. O Vasco foi mal ontem na sua estreia. E é mais um ano em que o Vasco entra jogando mal na categoria Sub-20. Matheus Crópolis vai para o seu segundo ano como técnico do Sub-20. É um trabalho ruim. O trabalho do Matheus Crópolis em nenhum momento teve aí uma fase boa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Todas as fases do trabalho do Matheus Crópolis foram fases ruins. Essa é a grande realidade. E ontem, o próprio técnico do Sub-20 do Vasco falou um pouquinho sobre a partida. E é claro, eu abro espaço aqui no canal para trazer as palavras do técnico Cruz-Maltino sobre o que ele achou dessa primeira vitória do Vasco da Gama. Estrear com vitória, né, é sempre importante na competição. A Copa São Paulo é uma competição muito difícil, cara, de jogar, não tem jogo fácil, todos os jogos são jogos difíceis. A gente está novamente com um grupo muito jovem, né, então a gente teve que administrar essa ansiedade dos meninos durante o jogo, mas acredito que dentro do próprio jogo eles foram evoluindo com isso, a gente conseguiu se adaptar ao gramado, conseguiu se adaptar ao estádio que a gente está jogando, conseguiu se adaptar rápido ao formato da competição, né, então assim, foram várias adaptações e eles responderam muito rápido a isso e muito bem. E a gente conseguiu essa primeira vitória que nos dá uma tranquilidade a mais para a gente continuar buscando e trabalhando durante a competição para que a gente possa buscar a nossa classificação. Nosso próximo jogo, né, é um jogo de 6 pontos. A equipe do Guanabara também conseguiu uma vitória na primeira rodada. Considero que vai ser um jogo muito difícil, como eu falei, na Copa São Paulo não tem jogo fácil. Mas acredito muito no que os meninos vêm fazendo. Nossa equipe está muito preparada para qualquer adversidade que a gente vai enfrentar. Vamos trabalhar muito para esse próximo jogo, estudar bastante o adversário para que a gente possa conquistar mais uma vitória e com isso nos aproximarmos da nossa classificação. O torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras de Matheus Crópolis, técnico do Vasco. Você confia aí
no trabalho de Matheus Kuropos nessa Copa São Paulo de futebol júnior? Você, amigo torcedor cruzmaltino, acha que o Vasco vai entregar mais ainda nessa copinha? Deixe a sua opinião nos comentários. Entretanto, o mais importante mesmo é que ontem vencemos e agora o Vasco volta aos gramados nesse próximo dia 6 de janeiro, às 3 horas da tarde. Ou seja, na próxima terça-feira, o Vasco está em campo às 15 horas contra a equipe do Guanabara City. Bom, continuando aqui com o vídeo, inclusive falando rapidinho sobre a questão de base também, tivemos aí 2 jogadores que não estiveram presentes, tá, amigo torcedor cruzmaltino, nessa lista de relacionados para a Copa São Paulo de futebol júnior. No caso, o venezuelano Santos Torrealba e o paraguaio Brian Grance, 2 jogadores que o Vasco contratou no ano passado, dos atletas jovens que o Vasco traz dos seus países, né? O Vasco traz o paraguaio Brian Grance do Olímpia, jogador de seleção paraguaia, e traz o Santos Torrealba de uma equipe da Venezuela, também de seleção. Entretanto, nenhum desses 2 jogadores foram relacionados, tá, amigo torcedor vascaíno, para a Copinha, e nem também estão treinando com um grupo que vai estrear no Campeonato Carioca profissional. Então, assim, 2 jogadores que vieram com muita pompa, vieram com muitas expectativas e não estão em campo com o Sub-20 do Vasco. Difícil de entender. Informações aí que eu tive nessas últimas horas é que o Brian Grance está retornando ao Olímpia. O clube paraguaio pediu o seu retorno, mas já com relação ao Santos Torrealba, até o momento nenhuma novidade. Vamos ver aí o que vai acontecer e, é claro, qualquer novidade eu vou trazendo aqui a você. Bom, amigo, já eu vou entrar no assunto sobre a ECAP, fica tranquilo, mas antes eu quero trazer algumas novidades importantes aqui a você nesse Boa Noite Gigante. Inclusive, trazer uma novidade relacionada a um pedido especial do diretor técnico Felipe, tá, amigo? É uma grande surpresa. O Felipe, diretor técnico do Vasco da Gama, de acordo aí com o canal Na Torcida Vascaínos, fez um pedido especial ao técnico Fernando Diniz. Eu já adianto aqui a todos vocês, o Felipe ele tem um relacionamento muito bom com o Diniz. Felipe, Pedrinho e Fernando Diniz é um trio com um relacionamento muito bom, assim, de amizade mesmo, de troca bem legal. E o Felipe, ele foi um dos grandes responsáveis, enquanto o Admar Lopes ainda não havia chegado, de ir ao mercado e buscar nomes, né, para o Vasco da Gama. Ele foi responsável, né, um dos grandes responsáveis por trazer Garré, que não deu certo, por trazer o Nuno Moreira, que deu certo, por trazer o Lodi Augusto, que não deu certo, por trazer no ano retrasado Maxime Domingues, Jean Davi Menezes. Felipe foi esse responsável por ir ao mercado e pensar esses nomes. Alguns que não deram certo, outros que deram, ou outro, que no caso foi o Nuno Moreira. E um desses nomes ainda tem contrato com o Vasco. O Garré tem contrato, né? Maxime Domingues tem contrato com o Vasco também. E o Maxime Domingues ele foi emprestado no ano passado ao Toronto, do futebol norte-americano. Não conseguiu se destacar por lá. Toronto não utilizou a opção de compra que havia no contrato e o Maxime Domingues se reapresentou neste último dia 2, na sexta-feira, no CT Moacir Barbosa. A tendência inicial é que Maxime Domingues viesse a ser emprestado novamente. O Vasco estaria disposto a reemprestá-lo ou até mesmo a buscar uma venda do jogador. Só que, amigo torcedor vascaíno, tudo mudou, tá? Porque a tendência hoje é que Maxime Domingues venha a ser utilizado no Campeonato Carioca. Um dos motivos, um pedido especial do diretor técnico Felipe Loureiro. Informações aí do canal Na Torcida Vascaínos é que o Felipe pediu ao técnico Fernando Diniz para prestar atenção em Maxime Domingues. Segundo o próprio Felipe, tá? Ele relatou ao Fernando Diniz que acredita que o Maxime Domingues foi injustiçado durante a temporada retrasada, nos 6 meses que esteve presente no Vasco e ali durante os primeiros momentos do técnico Fábio Carille como técnico à frente do Vasco da Gama. Então, diante disso, diante desse pedido que o Felipe fez ao Diniz, o Maxime Domingues vai ser utilizado nas primeiras partidas do Campeonato Carioca e vai ter um tempo aí com o técnico Fernando Diniz para que o Diniz possa observá-lo, ver de perto o jogador e a partir desse momento, né, de olhar ali mais próximo, entender se o Maxime Domingues é um jogador que tem condições de ser utilizado ou não tem condições de ser utilizado. Entretanto, amigo, por fim, uma grande surpresa, né? Um jogador que para muitos já estava esquecido, um jogador que para muitos não iria mais vestir a camisa do Vasco, vai vestir e ainda pode ficar no restante da temporada de 2026 por conta aí desse pedido de Felipe Loureiro. Concorda com isso? Deixa aí a sua opinião nos comentários.
comentários. E falando aqui, amigos, sobre mais novidades, mais informações, estamos tendo aí definitivamente um domingo bastante agitado, né, na nossa colina histórica. Quero falar com vocês com relação a informações sobre a venda do nosso Vasco da Gama, tá? Mas antes de falar sobre venda, só quero trazer uma notícia que tivemos aí nessas últimas horas, ainda com relação ao mercado da bola, sobre um atacante que foi colocado à mesa do nosso Cruz Maltino, que é o atacante Aboubakar, Vicente Aboubakar. Para quem não conhece, esse atacante camaronês, ele tem 33 anos de idade, é um centroavante. Hoje ele veste a camisa do Nefti, clube do Azerbaijão. É um atacante de Copa do Mundo, que é um dos grandes nomes, inclusive, se não o grande nome da história da seleção de Camarões. Um jogador que na Copa do Mundo de 2022, ele marcou um gol contra a seleção brasileira, a partir da fase de grupos entre Camarões e Brasil. Camarões vence a equipe do Brasil pelo placar de 1-0 e esse gol foi marcado por Vicente Aboubakar. É um nome que já há algumas janelas de transferências o seu empresário vem oferecendo a clubes aqui do futebol brasileiro. O Corinthians foi um dos clubes que teve o nome do Aboubakar na mesa, inclusive na última janela, e agora chegou a vez do Vasco. Informações aí aqui, o nome foi oferecido ao Vasco, esse nome está na mesa do Vasco da Gama. O Vasco até o momento não avançou nas negociações. Informações é que o Vasco está analisando nesse momento o nome de Vicente Aboubakar e relatou ao seu empresário que nos próximos dias, após essa análise, vai entender, vai bater o martelo se terá o desejo de avançar ou não nas negociações. É um nome que tem contrato com o clube do Azerbaijão até o meio do ano, vê com ótimos olhos aí uma vinda ao futebol brasileiro, desde que seja para um projeto consolidado. Então, uma grande surpresa, mais um desses nomes aí, né, loucos, um jogador lá de Camarões. O Vasco já inventou Lloyd Augusto da Angola, Maxime Domingues da Suíça, nenhum deu certo e agora pode estar também inventando mais um, Vicente Aboubakar. A ver, vamos ficar ligado, vamos ficar de olho. Qualquer novidade, é claro, eu vou trazendo aqui a vocês. Uma grande surpresa, porém, amigo torcedor vascaíno. Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. E bom, para fechar aqui o vídeo, quero falar com vocês com relação a essa questão envolvendo a venda da SAF Cruz Maltina, questão envolvendo o ICAP, muitas novidades, muitas surpresas aí nessas últimas horas que definitivamente movimentam e muito, né, os bastidores da nossa colina histórica. Com relação, amigo, a ICAP, o que eu tenho a trazer a vocês é que hoje as informações dão que o Vasco ele vem tentando, junto à ICAP e ao grupo liderado por Marco Lamacchia, negociar as ações envolvendo a empresa norte-americana, né? Pelo que foi apurado, inclusive pelo podcast Cruz Maltino, a ICAP vem adotando uma postura bem dura na negociação, analisando aí múltiplos cenários e busca maximizar retorno sobre as ações herdadas aí da 777 Partners. Do lado do Vasco, de acordo com o podcast Cruz Maltino, há aí um interesse de comprar as ações. O Marco Lamacchia estaria disposto a pagar um valor junto ao ICAP para a compra das ações da antiga 777 Partners e ter o quanto antes a SAF Cruz Maltina. É importante lembrar que Marco Lamacchia hoje é um investidor disposto a comprar a SAF do nosso Vascão. Só que, amigo vascaíno, a informação que eu tenho ela vai completamente ao contrário disso, tá? A informação que eu tenho, amigo torcedor Cruz Maltino, é que o Vasco da Gama hoje, sim, ele negocia com Marco Lamacchia a venda da sua SAF para o investidor filho de José Roberto Lamacchia, enteado de Leila Pereira. Entretanto, a ICAP hoje não se envolve muito nas negociações, tá? Até porque é importante falar com vocês. A ICAP é responsável por 31% das ações, foi isso que ela integralizou. Temos 39% que não foram comprados de fato pela 777 Partners, que hoje não é nem do Vasco, nem da ICAP. E temos aí os 30% que pertencem ao Vasco da Gama. E aí é uma grande surpresa que eu trago aqui a vocês. A informação é que hoje o Vasco da Gama tem a possibilidade de fazer o seguinte, amigo torcedor Cruz Maltino. Ao invés de negociar com a ICAP, há uma possibilidade do Cruz Maltino pegar esse 30% que tem, que já é do Vasco, negociar com o Marco Lamacchia uma parte desse 30% e os outros 39% que não são da ICAP e nem do Vasco da Gama, o Vasco negociar com o Marco Lamacchia. O Marco Lamacchia ele precisa de 51% das ações
para se tornar o sócio majoritário da empresa. E é isso o suficiente para ele tocar as ações e ser o dono do Vasco da Gama. Ou seja, não há necessidade, pelo meio jurídico, pelo regulamento da SAF, do Marco Lamacchia comprar as ações da ICAP. E a informação é essa que eu tenho a trazer a vocês. Significa que isso vai acontecer? Não. Mas é algo que pode sim acontecer. Para quem acompanha o noticiário do Vasco da Gama, isso já foi falado várias vezes, que o Vasco se sentiu prejudicado após, tudo aquilo que rolou no meio do ano retrasado. O Vasco entrando na justiça, recuperando as ações. Quando o Vasco abriu as contas, não viu dinheiro. Quando o Vasco começou a mexer e viu tantos erros que rolaram, que o Vasco foi endividado pela 777 Partners, o Vasco entende sim que há a possibilidade até de recuperar os 31% que hoje são da ICAP. E automaticamente a ICAP nem dinheiro poderá receber de Marco Lamacchia. Algo muito inicial, mas que pode acontecer. É um esclarecimento para você. Se você hoje acha que o Vasco está negociando diretamente com a ICAP, como muitos jornalistas hoje estão dando, pode ser que esteja acontecendo, sim. Mas há também a possibilidade do Vasco da Gama não negociar com a ICAP, vender as suas ações para Marco Lamacchia, que hoje pertencem ao Cruz Maltino, e as ações da ICAP resolver no meio jurídico e uma batalha judicial. Amigo torcedor vascaíno, muita coisa aí rolando por baixo da mesa. Mas a venda vai acontecer. Tá na cara aí do torcedor Cruz Maltino que breve Marco Lamacchia estará no nosso Vascão. Bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui, amigo vascaíno. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo desse domingo. Já eu tô de volta com o nosso Acorda Vascão às 7 horas em ponto, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!